Ribeiro, nossa repórter, que está todos os dias aqui com a gente no Acorda Metrópolis, vai trazer os desdobramentos dessa decisão e como que, claro, ao longo de hoje isso vai ressoar também, né, Marília, entre os parlamentares. Que é isso, teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, assim como a Justiça toma essa decisão em relação a todos os condenados por qualquer crime. E aí teve a votação da cassação nessa semana e os parlamentares não seguiram, né, não aprovaram a cassação da deputada, como a cassação também do Glauber Braga. E no caso da Carla Zambelli, o ministro pediu para derrubar essa atitude dos parlamentares, né? Se trata de uma ação penal já com trânsito em julgado, né, Nath? Bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia nessa sexta-feira, aqui no Acorda Metrópolis, finalzinho dessa semana caótica aqui dentro do Congresso Nacional. A gente vai falar um pouco sobre esse caso envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. Importante a gente contextualizar, né, Nath, trazer como é que aconteceu todo esse movimento da perda do mandato de Carla Zambelli. Esse caso chegou aqui dentro do Congresso Nacional ainda em 2025, isso porque Carla Zambelli teve o trânsito em julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal, pelo caso envolvendo ela e o hacker Walter Delgatti, por eles terem aí invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, e com isso teve o trânsito em julgado lá na primeira turma do STF. Com todo esse contexto acontecendo, Carla Zambelli, então, teria que perder o seu mandato. Isso porque existe uma previsão dentro da Constituição Federal de 1988 que diz, então, que parlamentar que teve trânsito em julgado tem que perder o seu mandato. Só que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator desta ação, enviou o caso para que a Câmara dos Deputados pudesse cassação do mandato de Carla Zambelli. O que aconteceu então? Hugo Mota, presidente da casa, encaminhou toda essa situação para a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados, que analisou, recebeu a relatoria do deputado federal Diego Garcia, que foi a favor de manter o mandato dele. Então, na quarta-feira, dentro da CCJ da Câmara, os deputados fizeram uma certa articulação e conseguiram derrubar essa parecer de Diego Garcia, então votaram para que Carla Zambelli pudesse perder o seu mandato. No mesmo dia, na quarta-feira, esse assunto veio parar no plenário da Câmara dos Deputados. E com 227 votos, a deputada não perdeu o seu cargo como parlamentar aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ela precisaria de 257 votos, teve 227, então ela não perderia. Só que aqui, Nath, logo após que teve essa votação, os parlamentares comentavam era que o Supremo Tribunal Federal iria entrar em campo por conta dessa situação. Isso porque, conversando com alguns especialistas, no caso, a Câmara dos Deputados ela só deveria chancelar toda essa situação. Carla Zambelli foi julgada, teve o trânsito julgado, desta forma, ela teria mandato. Então, a Câmara dos Deputados só iria chancelar toda essa situação, o que acabou não acontecendo. Então, na noite de ontem, aí, menos de 24 horas após os deputados livrar Carla Zambelli de perder o mandato, o ministro relator da ação, Alexandre de Moraes, então colocou aí como ato nulo o Câmara dos Deputados e determinou que até 48 horas o suplente de Carla Zambelli, o deputado federal Adilson Barroso, do PL de São Paulo, pudesse tomar posse em seu lugar. O que tudo isso acaba significando, Nath? Mais uma derrota para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, nesta semana. A gente relembra o que aconteceu aqui. Na terça-feira, nós tivemos reunião de líderes, e nessa reunião de líderes, Hugo Mota, então, resolveu pautar todas essas cassações, que a gente não tem apenas Carla Zambelli com esse pedido de cassação dentro da Câmara dos Deputados, existem outros parlamentares. Junto com Carla Zambelli, houve, então, aí a decisão aí da Câmara dos Deputados também com o deputado federal Glauber Braga, só que em situações diferentes. Glauber Braga, ele responde por ter expulsado um integrante do MBL aqui da Câmara dos Deputados, a chutes, a gente lembra desses vídeos que acabaram correndo por todas as redes na época, só que no caso de Glauber Braga, mais uma derrota para Hugo Mota, porque ali ele queria que de fato o deputado fosse cassado. Glauber Braga teve só aí um afastamento de 6 meses, Carla Zambelli manteve então o seu mandato. Agora, o que fica, Nath, para esta sexta-feira,
o ministro Alexandre de Moraes encaminhou essa decisão monocrática, que foi uma decisão apenas dele, para o plenário da primeira turma, para que os outros integrantes eles possam validar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, em plenário virtual, a primeira turma vai chancelar ou não essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, de Carla Zambelli perder o seu mandato. Então, vai ser de 11 da manhã até às 6 horas da tarde. Um processo muito rápido que o ministro acabou colocando, pediu para que o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, pudesse colocar esse assunto para ser chancelado pelos ministros ainda nesta sexta-feira. Então, daqui a pouquinho, 11 horas, acontece isso. Agora, o que fica para a próxima semana, Nath? Próxima semana, temos mais aí cassações que devem ser analisadas. Essa última semana de trabalhos aqui em 2025 dentro da Câmara dos Deputados. Quais os parlamentares que estão na mira dessa cassação? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e Alexandre Ramagem, condenado pela trama golpista que fugiu, que saiu do Brasil e também foi para os Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, o presidente Hugo Mota já deu indícios aí que, de fato, ele não pelo fato de estar fora dos Estados Unidos e manter o seu gabinete aqui, mas por conta das suas faltas. Já Alexandre Ramagem fica incógnita, porque a situação dele se assemelha com a situação de Carla Zambelli. Então a gente vai ver aí se a Câmara dos Deputados, depois de tudo isso que aconteceu com Carla Zambelli, vai seguir o meio para Alexandre Ramagem. A oposição já vem trabalhando aí por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, mas é importante a gente destacar aqui, Nath, que tudo isso está dentro da Constituição Federal, para que ela venha perder o seu mandato. Então é importante também nessas articulações e quais serão os próximos passos da oposição em relação a Alexandre Ramagem e também qual será a resposta da Câmara dos Deputados em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Alguns parlamentares, só para a gente poder finalizar, Nath, alguns parlamentares eles falam em colocar aí um acelerador naqueles projetos que limitam as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, né, que teve aí esse assunto Supremo Tribunal Federal, tomou de conta também nesses últimos dias aqui dentro do Nacional por conta daquela decisão do ministro Gilmar Mendes de permitir que apenas a PGR pudesse pedir impeachment de ministro, acabou voltando atrás, então o STF saiu um pouquinho de cena e volta novamente em cena por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. Então, é mais coisa para a gente poder observar nesses próximos dias, não bastasse tudo que vem acontecendo aqui dentro da Câmara dos Deputados, mas é importante a gente ficar de olho também nesses movimentos feitos aqui na Câmara dos Deputados e também no Supremo Tribunal Federal, Nath. Com certeza, Marília, e vai seguir aí esse esforço concentrado, principalmente dos parlamentares, né, na próxima semana. São poucos dias que restam aí para o recesso e a gente deve ver, portanto, mais confusão. Essa semana foi de bastante confusão, além de muitas aprovações, enfim, violência contra a imprensa, a partir, né, de um pedido do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota. Enfim, a gente vai ver mais grandes movimentações lá na próxima semana. Marília, daqui a pouquinho você volta para a gente continuar falando desses assuntos tão importantes aqui para a política brasileira. E antes da gente seguir com a Marília, para a gente falar de outros assuntos, a gente já tem